noite, meus irmãos. Que Jesus continue a nos abençoar e que nesta noite possamos assim refletir sobre o assunto convivência familiar. O presente momento em que a Terra está passando por transformações, nós vivemos um momento assinalado por choque de opiniões. Todo mundo quer opinar sobre um determinado assunto. E muitas vezes esses assuntos, essas opiniões, levam a conflitos inúteis, né? E nós mesmos trazemos muitos conflitos na nossa intimidade. Muitas vezes não temos tentamos buscar uma pessoa que seja a razão daquele conflito que eu carrego comigo, mas o conflito é meu. Então nós temos um conflito conosco mesmo. Temos conflito com o outro, mais os outros e mais os outros, seja na família, no trabalho ou na sociedade. Mas por que tudo isso? O que gera esse conflito que a gente vê muitas famílias assinaladas, transtornadas por esses conflitos? Porque existem diferenças. Todos nós somos uma individualidade. Todos nós temos um conhecimento e enxergamos a vida de forma diferente. Nós temos aí as diferenças de religiões, dos pontos de vista da política, as diferenças financeiras, temos as diferenças sociais. E todo esse conflito nós trazemos a representatividade em nós mesmos, porque é uma coisa que acontece de dentro para fora. E muitas vezes, ao olhar para o outro, onde eu enxergo aquela imperfeição, aquele problema, ele simplesmente está refletindo a minha própria imagem. É aquilo que eu trago comigo também. E por aí nós vemos que dentro do nosso lar não é diferente. Nós também temos esse espelho que a todo momento nos mostra aquilo que realmente somos. Quando nós permitimos que isso aconteça, esse confronto, a discussão, a imposição, acabamos saindo de certas situações muito magoados e muito feridos. E isso muitas vezes vai ocasionar em nós doenças, tristezas, mágoas e ressentimentos. Mas por que nós sentimos tudo isso? Porque trazemos em nossos corações ainda o egoísmo, a vaidade, que toma conta de todo o nosso ser, passando muitas vezes para o outro uma imagem de superioridade e na certeza do que eu falo é a verdade e de que eu sou aquele maior que você ou que eu tenha mais valor. Então as minhas atitudes, as nossas atitudes, elas revelam numa convivência com o próximo, seja no trabalho ou na sociedade, mas muito mais em nosso lar. Porque é no nosso lar, é na família, que todos me conhecem. Sabem das minhas qualidades, sabem dos meus defeitos, sabem do que eu sou capaz de fazer e de que forma eu sei agir. Então, se aquilo me incomoda muito, se aquele conflito é meu, o que representa esse espelho? De quem seria o trabalho? Do outro com que eu tenho a diferença ou do trabalho é meu? Com certeza o meu. Então eu preciso primeiramente me conhecer para que eu tenha uma convivência saudável no meu lar, mas também na sociedade. Vamos lembrar aqui daquela passagem que conta no Evangelho da mulher adulta. Aquela mulher estava em conflito consigo mesma. E diante do erro que cometeu, ela carregava o remorso consigo. Doía-lhe a alma.
E quando ela foi se aproximando de Jesus, aqueles que o cercavam começaram a acusá-los, dizendo para que ele não atendesse, que ela era uma pecadora, que ela cometeu erros, né? Mas eles também carregavam consigo uma dor na consciência, porque eles também erraram. E quando Jesus disse, atire a primeira pedra, aquele que nunca errou, o que aconteceu? Aqueles que a acusaram foram saindo de mansinho para que não pudessem ser percebidos e deixaram de falar. Foi quando Jesus disse a ela, alguém te acusa? Cadê aqueles que te acusaram? Só está eu e o Senhor. Então, ele acolheu aquela mulher que cometeu aquele erro e disse para ela, vá e não voltes a pecar. Ele não concordou com o erro dela, apenas acolheu e disse que ela reconhecia aquilo que ela cometeu, mas que ela tinha o apoio para que pudesse ali se refazer das cinzas. E numa outra passagem, que nos lembra muito ao momento da convivência, é quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, que diz, mas livrai-nos do mal. Jesus se dirige ao Pai Supremo que nos libertasse de todo o mal que existe em mim. Mas Ele não pediu que nos livrasse dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos relacionamentos na nossa vida, mas que nós tivéssemos força para lutar contra o mal que habita em mim, aquilo que eu ainda trago na minha imperfeição, para que eu possa, junto, através dele, fazer aquilo que for o necessário e preciso para ter uma relação saudável e fraterna. Conviver é fácil? Não é. Nós entramos muitas vezes, temos que respirar, ter a paciência e a compreensão para ouvir. Conviver é uma arte, né? Principalmente em família, que requer paciência e persistência, porque todos os dias eu estou ali. A todo momento eu estou em contato com aqueles que me cercam. Mas é preciso o autoconhecimento. Por isso aqui nós nos encontramos, porque nós estamos buscando o quê? O autoconhecimento. Nós estamos buscando a razão da minha vida, o porquê que eu me encontro nesta família, o que traz isso para mim, que significado tem aquela pessoa com quem eu tenho uma certa diferença, né? Então nós vamos aí aprendendo a conviver na prática do bem, quando nós fazemos essa busca. E o que é isso? É a caridade. É a caridade para com todas as pessoas à nossa volta. É um vínculo que nós vamos formando laços e desfazendo nós. E esses laços, quantos maiores, mais bonitos são. Então requer de nós um trabalho muito intenso. E nós nunca devemos desconsiderar a nossa família. Primeiramente porque ela nos dá a oportunidade de nós repararmos os nossos erros. E quando Deus nos dá essa oportunidade de conviver com esses seres que estão conosco, Ele quer o nosso melhor. Talvez não seja aquilo que eu queira, mas aquilo que eu preciso para a minha evolução. Então eu tenho a oportunidade de reparar o erro, mas também de evoluir e aperfeiçoar diante da lição que me apresenta. No livro Vida em Família, de Rodolfo Caligares, ele diz que existem várias maneiras de que os pais podem ajudar os filhos, a criança, a construir uma família feliz. É o desejo de ser útil ao próximo e a capacidade de entender o outro numa convivência familiar mais fraterna. Ensinando a criança, estimulando a ela o gosto de ajudar, sempre pedindo a ela um por favor, né? Porque às vezes quando você diz fecha a porta, ela não vai lá fechar, fala daqui a pouco eu vou.
já vou, e continua sentado. Mas se você se dirige a ela, por favor, fulano, você pode fechar a porta? Na mesma hora você pode observar, ela levanta, vai lá e fecha a porta. Por quê? Porque houve um respeito, houve aí um afeto para com essa criança. E hoje eu ouvindo uma terapeuta no Instagram, e ela disse, ela abordando sobre o assunto da criança, ela diz assim: quando a criança se tranca no quarto, o adolescente que só quer ficar no celular, quando ele sai do quarto, a mãe fala assim para ela: até que enfim você saiu desse quarto, saiu desse celular. Você não conversa, só fica aí de pendurado. Então você já está querendo fazer uma correção e ela não vai ouvir. É primeiramente você fazer a conexão com ela. Filha, eu estava te esperando para nós conversarmos um pouco. Senta aqui, me fala aí como foi o seu dia. E através dessa conexão, você vai ensiná-la que ela precisa ter um momento de sentar juntos, conversar, passar um momento juntos. Então vejam que é a forma com que nós falamos, a criança vai aprender. Nós podemos pedir a elas que molhem uma planta, para que ela desperte nela o sentimento também de coletividade, de trabalhar em casa, auxiliando a família. Né? Ninguém quer falar assim, muitos dizem, eu não tenho obrigação, mãe, de fazer isso. Todos nós não temos obrigação, nós temos deveres. Todos nós temos o dever de cuidar do nosso lar e cuidar da nossa família, seja criança ou seja adulto. Nós temos que cultivar nela o ato de partilhar, de saber dividir as coisas. Né? Quando se abre, o fulano comeu todo o bolo que tinha, ele não parou para pensar se todos já tinham sido servidos. Então são nos pequenos gestos que nós vamos nos educando e educando a criança também, e fazendo ela compreender. E quando termina o direito, acaba o seu direito, começa o direito do outro. É o respeito pelo espaço. Nós temos que saber respeitar o espaço do outro. Se o outro está dormindo, vamos fazer silêncio, porque alguém está dormindo. E são nesses pequenos atos é que vamos se tornando um adulto melhor. A sociedade também vai melhorando, ela vai aperfeiçoando. E uma outra forma é ensinando os nossos filhos a orar, para que eles adquiram uma confiança em Deus e a confiança em si mesmo, porque eles vão saber capaz de enfrentar as situações mais difíceis. Sermos cordiais. Muitos levantam e não dão nem bom dia, né? Ou vão deitar, como já fui dormir? Já não nem a hora que ele dormiu, porque não deu boa noite. Não disse durma com Deus, tenha um bom descanso. São pequenos gestos que fazem a diferença. Então, mas tem dia que nem todos os dias são dias, né? Tem os dias que são bem desgastantes na família. E um desentendimento familiar, ele nunca deve ser carregado de mágoas, de ressentimento, de ódio, porque vai acabar machucando o nosso coração. E quem vai alimentar isso somos nós mesmos. Eu vou encher meu coração de ódio, o outro não está nem sabendo que eu estou com raiva dele, mas eu estou aqui alimentando. E isso vai fazendo mal para quem? Para mim mesmo. Se eu quero dizer algo ao outro, eu vou esperar um momento oportuno. E cá, vamos conversar um pouquinho? Isso aqui não está dando certo dessa forma, por causa disso. Eu vou ficar leve, porque eu já falei, mas eu vou falar de uma forma diferente, né? Mais harmoniosa, porque afinal de contas nós temos que aceitar as diferenças. Cada um é um, e quando nós respeitamos essas diferenças, essa liberdade de expressarmos aquilo que pensamos, nós estamos dando somos os primeiros a dar os passos, e quem dá o primeiro passo sempre leva mais vantagem, não é mesmo? Por quê? Porque ele se sente mais tranquilo. Então, nós estamos juntos, não é por acaso. Nós necessitamos dessa convivência familiar. Muitas vezes a gente se distancia
dizendo que é melhor ficar longe porque perto nós brigamos muito. Hoje você pensa assim, mas você está tendo a oportunidade de reconstruir. Porque se você não souber reconstruir agora, você vai voltar na mesma condição, de braço dado, para aprendermos a viver juntos. Por quê? Porque a tarefa ficou incompleta, né? Nós não cumprimos com os nossos compromissos. E quando nós estabelecemos novas relações, nova convivência, nós vivemos muito mais felizes, muito mais tranquilos. E Jesus disse também que quem não é fiel nas pequenas coisas, nunca será nas grandes coisas. Nós escutamos muitas pessoas dizer palavras belas, né? Principalmente nas redes sociais. Né? Mas como que eu vou aprender a amar o outro se eu não conseguir amar o meu próximo, que está bem próximo, o meu familiar? Quando Jesus diz isso nas pequenas coisas, é nesse núcleo que é pequenininho, que muitas vezes é constituído por 2, 3, 5, 10 pessoas. Nós vamos conseguir amar 5 bilhões de pessoas? Quantos milhões aí? Não vamos, porque não aprendemos a amar os que estão mais perto. E como se entender, que perguntaram para Raul Teixeira no livro Desafios da Vida Familiar, como pode-se entender os casos de pessoas que se dão bem com todo mundo, menos com os familiares? Vocês já ouviram falar isso? Né? Muito certo, né? Então é importante observar a beleza e a importância da família, né? Nós precisamos o quê? Desenvolver o amor. E essas pessoas que ainda não despertaram para esse sentimento do amor, elas estão noutra vibe, como dizem os jovens, né? Estão numa outra. Por quê? Eles estão encenando tudo por causa de interesses, muitas vezes para uma posição de destaque ou tirar vantagem de alguma forma. E nós precisamos, a convivência, ela necessita de exercício diário. Nós precisamos exercitar a paciência, a compreensão diariamente. E ela se torna mais fácil quando eu busco trabalhar a minha espiritualidade, quando eu busco esse autoconhecimento, quando eu busco os ensinamentos de Jesus. Porque aí eu não vou entender isso como uma obrigação, mas como um dever de me tornar melhor. Buscando não agredir as pessoas, o outro, com palavras pesadas, ferinas, porque nós sabemos aonde nós apertamos o outro, né? Aí vai lá na feridinha dele, com um espinho, né? E machuca. E isso vai fazer o quê? Vão se tornando as relações familiares distantes, o silêncio gelado, e a todos aqueles que ficam à sua volta vão se distanciando também. Então veja a responsabilidade de cada um de nós diante da nossa família. Muitas vezes necessitamos da humildade, reconhecer que nós também erramos, que eu também passo dos limites muitas vezes no falar, no ofender o outro. E muitas vezes eu não falo, mas o meu elemento da posição autoritária no lar faz com que as outras pessoas se sintam obrigadas a me ouvir, porque a minha pessoa demonstra isso. Então eu tenho que trabalhar essa dificuldade, eu tenho que me disciplinar, não usando de gritos nem expressões de violência, aprendendo através do diálogo a solucionar os problemas. Muitas vezes não resolvemos tão rápido, nem na presente encarnação, mas com certeza nós melhoramos muito, né? Então não devemos cobrar na hora da raiva a afeição do outro, né? Olha, eu dou tudo para você, eu sempre atendo o que você me pede e você me trata desse jeito. Então, olha a cobrança, né? Olha a cobrança em cima do outro. Então nós vemos que tudo isso não resolve o problema, porque o lar
e o ambiente familiar é onde nós podemos desenvolver a nossa virtude, mas também nós podemos acentuar as nossas dificuldades. Por isso, Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai os meus pensamentos e as minhas atitudes, porque eu estou na condição de aprendiz, aprendendo a amar. E orar para que eu não caia na tentação daquilo que eu trago comigo. Porque nós sabemos que existem as investidas também perturbadoras. Né? Se eu não estou bem, eu carrego uma sintonia. Se o outro não está bem, ele também não carrega coisa boa. E aí não vai dar certo. Então, quando eu busco a oração, quando eu penso em mudar o meu pensamento, que não é dos melhores, eu consigo mudar toda a energia da casa, do lar e das pessoas que ali estão. Nunca devemos esquecer dos valores morais, da disciplina, do respeito, e hoje nós observamos que muitos pais, na intenção de criar uma família democrática, uma convivência liberal, né? Aqui é o espaço de todo mundo. Cada um faz o que quer, no tempo que quiser, né? Eu tenho que respeitar a vontade do meu filho. Mas será que seu filho já sabe o que ele quer? Tem que ter alguém para conduzir. Tem alguém para mostrar o caminho para ele. E aí os pais vão terceirizando a educação, a formação desse ser, que foi um compromisso seu. Você disse que ele viesse e assumiu. Mas aí você, o que você faz? Começa a seguir para outro canto e terceirizando o seu compromisso para com aquela criança, deixando os filhos fazerem o que querem. Mas chega um momento que nós somos chamados a atenção pela própria vida. E aí, quando você fala: meu filho, vem aqui, vamos retomar isso aqui, né? Eles falam: vem aqui, você precisa me ajudar, nós estamos passando uma situação difícil, todo mundo tem que colaborar, né? Aí ele responde para você: espera aí, já vou, agora eu estou ocupado, né? Ai, mãe, estou com tanta preguiça, não quero fazer isso. Então a gente vê que o jovem hoje está muito acomodado, né? Mas é culpa deles? Não, porque eles não foram educados, eles não foram preparados para enfrentar essa situação. Então cabe aos pais estarem atentos de que forma nós estamos conduzindo a nossa família e essa convivência. Muitas vezes os pais se sentem culpados e falam: não, se eu deixei isso acontecer, aí vai chantageando o filho: filho, se você estudar, você vai ganhar um celular novinho. Se você passar de ano, você vai para a Disney, né? E aí começa a criar fantasia no mundo da criança, uma coisa irreal, que não pode acontecer. Se tiver condições, tudo bem, mas não é troca. Ele tem que estudar porque ele precisa aprender e ter conhecimento. Ele precisa assumir o seu dever para que ele possa aprender e um dia que for morar sozinho, saber fazer, porque ele não vai sofrer. Então veja a importância dessa convivência dos pais estarem atentos e a gente estar atentas. Aí fala assim: mas os pais, eu faço isso porque os pais antigamente nada podia fazer. Os pais, né, da nossa época, de anos atrás, eles falharam, muitos falharam, todos nós falhamos, mas você pode saber que eles não carregam um sentimento de culpa, não. Eles falam assim: eu fiz isso para que você se tornasse um homem de bem, eu fiz isso para que você não caísse no crime, ser um bandido, ser isso, ser aquilo. Eu não quero receber reclamação da escola, você aprenda a respeitar a professora. Eles não sabiam que hoje a afetividade é importante. Ou a forma com que eles demonstravam carinho era muitas vezes nos punindo, nos deixando de castigo,
cortamos as coisas que nós gostávamos, mas era a forma que eles aprenderam a educar, a conviver conosco. Eu não me lembro assim, eu hoje recordando, preparando para isso, pensei, os pais antigamente, poucas vezes nós vimos os pais abraçarem os filhos, a dar um beijo, porque o homem não beija homem. Não podia dar um beijo, meu filho tem que ser machão, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo. Hoje nós já percebemos uma afetividade maior. Os pais estão chegando, podem chegar mais próximos do filho e têm condições disso, porque hoje nós vivemos numa outra era, com outros conhecimentos. E aí, quando veio a quarentena, a família estava bastante, esparramada, convivência quase zero. Você viu fulano? Não vi. Você sabe que hora que eu saí? Ele já tinha saído para trabalhar? Fulano chegou? Não sei. Eu acho que ele viajou. Então a família estava dispersa, cada um para um canto. E a quarentena nos obrigou novamente, por uma abençoada quarentena, para que a família pudesse se agregar novamente. Ela estava se desagregando. Então veio a quarentena para que nós tivéssemos a oportunidade de reconciliar com os nossos entes queridos. Porque todos nós temos um compromisso, né? Se hoje nós deparamos com as dificuldades, porque todos nós falhamos de alguma forma, mas nós temos condições de corrigir isso. Hoje nós temos o conhecimento da doutrina espírita, que nos auxilia muito isso. E lá no Evangelho diz: honrai vosso pai e a vossa mãe, amai-vos uns aos outros. Esse amar não é para o de fora, é primeiramente a esses que estão mais perto, aquele que conhece a minha dificuldade, os meus erros, os meus defeitos, e me ajuda a crescer, como nós temos que ajudar o outro a crescer. E se a família está, busque você essa conexão, busque a harmonia no lar. 5 minutos de atenção para o marido, 5 minutos para a esposa, que quer às vezes te contar alguma coisa que ocorreu durante o dia. Não, bem, agora não, porque eu tenho que correr e sair. 5 minutos vai fazer a diferença, né? Então verifique como é que você está, promova um passeio juntos, preste atenção no comentário dos filhos, dê importância ao que o outro está comentando, está falando, para depois você colocar a sua ideia e o seu pensamento. Muitos reclamam assim: lá em casa eu não faço evangelho porque ninguém me acompanha. Esses meninos não querem saber, acham o evangelho super cansativo, demorado, difícil, chato, perde o interesse. Então nós vamos o quê? Buscar um assunto que vai interessar o jovem, um assunto que você pode levar o evangelho até esse assunto e abordar, que são os valores morais, as virtudes. Então o evangelho, além de nos educar, porque está nos educando também, ele vai propiciar uma sintonia, uma harmonia na nossa casa, no nosso lar, e vai nos aperfeiçoando cada vez mais. Nós vamos adquirindo valores morais e vai despertando em nós uma consciência mais fraterna e mais feliz. Porque a educação que está lá fora, ela é formal. Ela se encarrega da cultura e da socialização do homem no meio ambiente. Mas a convivência familiar é o Evangelho de Jesus. E é através desses ensinamentos que nós vamos formar seres com um caráter sócio, um ser humano melhor do que nós fomos até hoje. Todo esforço individual para a nossa iluminação interior. Busquemos essa iluminação, porque eu vou servir ao Cristo e a mim mesmo, levando a paz, levando a harmonia e o entendimento. Isso vai contribuir muito para a nossa evolução. As conquistas que nós tivemos até hoje, da ciência e da tecnologia, sem dúvida,
foi muito importante para todo esse crescimento, mas para o nosso crescimento moral e espiritual, só uma vivência fraterna através do amor, porque assim nós não teremos esse vazio existencial que nós estamos vendo hoje no ser humano, assinalada por dores e sofrimento, por nós nos considerarmos autossuficientes. Nós necessitamos de ajuda. Conviver é uma ciência e arte de comportamento que se aprende a todo momento, segundo Joana de Ângeles. E a melhor convivência é aquela que respeita a individualidade. Respeitemos o outro de uma forma que ele é. Porque a convivência feliz, ela é um alimento para a nossa alma, que nutre de alegria e experimenta o calor do próximo, mesmo quando encontramos a dificuldade. Então, saibamos conviver em família. A família é o porto seguro. O Evangelho é o sustento para a nossa alma. Que Jesus possa nos abençoar, iluminando os nossos lares e as nossas vidas. Muita paz.